Angioedema é uma falha genética? Aí nós então, o Ellison, ele fala o seguinte: angioedema hereditário. Eu fiz os exames e tive alteração apenas no C1q. O que pode ser, doutor? Ellison, é muito pouca informação, né? A gente sempre começa as nossas respostas, né, informando que aqui não é um espaço para consulta médica e você não deve usar essas informações e chancelar o seu quadro clínico com essas informações. São informações importantes que você deve anotá-las e, consequentemente, levar ao seu médico assistente, porque ele é o responsável por moderar essas informações e lhe dizer o que é melhor para você. Agora, é importante, Wellington, nós entendermos quais foram os exames solicitados. Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação dos tipos de angioedema. Primeiro você tem, a primeira coisa que você pede no angioedema é o complemento C4, ok? O paciente tem angioedema sem urticária, a gente divide dois tipos de angioedema, com urticária e sem urticária. Então, o paciente tem um angioedema sem urticária, puro, simples, né? A gente pede o complemento C4. Muito bem. Esse complemento C4, se ele vier baixo, a gente vai fazer uma investigação de angioedema hereditário e adquirido. Se ele vier normal, aí a gente pensa o seguinte: é um angioedema provavelmente idiopático. É lógico que a gente vai pedir outros exames tal, para tentar descartar as outras possibilidades, mas provavelmente é um angioedema de origem idiopática e, mais recentemente, ele está ligado com alterações hormonais em mulheres, ou seja, os hormônios sejam de forma endógena, alguma alteração na produção das glândulas hormonais das mulheres e dos homens também, mas principalmente das mulheres, de forma endógena dentro da pessoa ou de forma exógena, ou seja, o uso de remédios hormonais, né? De anticoncepcionais e outras coisas. Isso pode então fazer um angioedema, causando uma reação imunológica e levando então ao aparecimento desse inchaço. Existe também a questão da deficiência do fator 12 de coagulação, que está ligado também ao angioedema idiopático, que não é tão idiopático assim, que existe essa correlação forte, mas até então a gente ainda usa esse termo. Mas esqueçamos o idiopático, vamos para o angioedema hereditário ou o angioedema adquirido. O angioedema hereditário e adquirido, ambos vão ter C4 baixo, tá? Então a gente vai ter o complemento C4 baixo e a gente começa a investigação. O angioedema hereditário, ele vai vir, a gente vai solicitar então a dosagem do inibidor de C1 esterase, a dosagem quantitativa e a dosagem qualitativa, ok? Porque se o paciente, você dosar o inibidor de C1 esterase, ele vier numa concentração normal, o que a gente vai pensar? Poxa, então será que não é a funcionalidade dele que está alterada? Porque ele vem numa quantidade normal, numa concentração normal, porém, a função dele, a forma como ele trabalha, pode ser que seja alterada. Então, não necessariamente um paciente com inibidor de C1 esterase em valores normais, ele tem aquele inibidor de C1 esterase funcionando normalmente, tá? Então, a gente pede o quantitativo e o funcional. Muito bem. No seu caso, não sei se isso aconteceu com você, depois você confirma, né? Você me disse que os dois vieram normais ou não. É importante a gente definir isso, tá? Muito bem. Porque muitas das vezes pode ser que você tenha um inibidor de C1 esterase normal, mas a funcionalidade dele não é boa, tá? Agora, o C1q, ele justamente está para fazer a correlação e a distinção entre o angioedema hereditário e o angioedema adquirido. Porque o angioedema hereditário você não tem baixa de C1q. O angioedema adquirido você tem baixa de C1q. O angioedema adquirido, bem da verdade, é o consumo do complemento que leva então à produção das substâncias vasoativas, dentre elas a bradicinina. E o angioedema adquirido ele é causado por várias doenças de caráter reumático, imunológico, reumatismo com consumo de complementos, doença de caráter neoplásico, câncer, né? Por assim dizer.
e outras doenças mais raras, né? Então você acaba vendo um consumo completo de toda a cascata do complemento. Então você acaba vendo uma diminuição de C4, uma diminuição de inibidor de C1-esterase e uma inibição de C1q, coisa que no angioedema hereditário não haveria. Então é importante, eu acho que a chave do seu problema é nós sabermos, né, como é que está o nível de C4, como é que está o nível de inibidor de C1-esterase quantitativo e como é que está o nível de inibidor de C1-esterase qualitativo ou funcional. Tá? Porque se você tiver uma alteração no inibidor de C1-esterase quantitativo, no inibidor de C1-esterase qualitativo e também no C4, junto do C1q, então provavelmente é um angioedema adquirido, onde você precisa fazer uma investigação mais profunda do que está acontecendo com você. Tá bom? Não necessariamente é uma coisa grave, assim, preocupante. Né? Pode ser algo mais sério, mas pode ser que não seja. Então não é para ficar desesperado. Agora, outra situação também que leva a uma diminuição transitória do C1q é a questão do processo infeccioso. Às vezes você pegou uma infecção, houve a ativação do sistema complemento e houve então uma diminuição transitória desse C1q. Por isso que é importante, talvez você conversar com o seu médico e você repetir todos os exames novamente, né? Repetir um C4, repetir o inibidor de C1-esterase qualitativo e quantitativo, repetir justamente o C1q, tá? É importante você fazer tudo isso novamente para confirmar esse diagnóstico, porque às vezes as coisas são transitórias e também existem também a sensibilidade do método, né? Que é outro problema também, quando você faz o exame, às vezes o aparelho ou o método que está sendo utilizado, naquele momento, ele não foi tão sensível para você, tá bom? Então, Ellison, a minha sugestão é essa. Espero ter te ajudado. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas coloca nos comentários aí para a gente tentar complementar isso aí. Mas é importante, novamente, deixarmos claro, isso aqui não é uma consulta médica. Consulta médica tem que ser feita através de médico presencial, de preferência, né? Com a Covid-19 a gente até... A medicina está até abrindo uma exceção em relação a isso, da telemedicina, mas o ideal sempre é a presença do médico de forma exclusiva, confidencial, tá? Ou seja, só um bate-papo mesmo para você entender e você tentar se ajudar, né? Tentando encontrar então uma solução junto com um profissional qualificado, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.